Bem-vindos outra vez aqui à Fábrica de Mentes Inquietas, não falei da última vez, né? E com a convidada para lá de especial hoje será a Cristiane Ruiz Durante, que é nutricionista, mas os detalhes a gente vai saber já já, né? Marlene, companheira de bancada, o Eli faltando infelizmente por questões da pós-graduação e eu mesmo, coloproctologista, para tentar trazer de uma pessoa de vivência especial, junto com a Marlene, as coisas que a gente pode aprender e levar para inspiração nas nossas vidas. Você, Cristiane, você tem a formação em nutrição já há algum tempo e trabalhou no Hospital das Clínicas e no grupo de dependência de comida. De onde? Do Instituto de Psiquiatria. Da psiquiatria do próprio HC, né? Então, estas são os dois pontos mais fáceis de a gente entender da vida da Cristiane. Agora ela vai contar um pouco mais da trajetória para chegar até nós. Ah, ótimo. Então, eu me formei em 99 e logo já fui convidada através do Dr. Arthur Kaufmann, que é um psiquiatra do HC, para entrar num projeto chamado Prato, que é Projeto de Atendimento ao Obeso. E lá fiquei por 12 anos. Aí fiquei na equipe com médicos, psicólogos, educadores físicos, e eu era nutricionista da equipe na época. A gente desenvolveu assuntos maravilhosos, projetos de pesquisa, congressos, foi tudo muito... E atendia muitos pacientes de lá. E depois nós saímos do projeto de atendimento ao obeso e nós fomos para o AMIT, né? Um projeto que eu estou até hoje, trabalhando na dependência de comida, que é um dos ramos do AMIT, que tem milhões de ramos. É um projeto que trabalha dependências tecnológicas e dependências, todas as dependências psíquicas e a dependência de comida, da qual eu trabalho até hoje, em grupos de atendimento e trabalho de pesquisa também. Como dependência de comida? A gente depende de comida para viver? A gente depende de comida para tudo. Da boa comida a gente depende, né? E a gente se faz dependente da má alimentação, infelizmente, né? Então, o que a gente faz dentro desse projeto de dependência de comida? Nós angariamos lá um grupo que a gente assiste por 15 sessões, multiprofissional, né? E fazemos um encontro uma vez por semana e discutimos com esses pacientes e tentamos recolocá-los, eles, na vida, colocando cada situação alimentar junto com o comportamento, né? Que eles vêm de um comportamento não muito alinhado, vamos dizer assim, em relação à vida, e faz com que a alimentação fique esse encosto, né, esse acolhimento. Então, a ideia desse projeto é fazer com que essas pessoas entrem em alinhamento, não tenham medo, né, da alimentação, porque muita gente veio com não gosto, não posso, tem medo de arroz, tem medo de macarrão, porque engorda, enfim. E acaba fazendo com que gere gatilhos na vida por conta da alimentação e também faz com que a alimentação seja o conforto, né? Ai, que delícia, eu vou me entupir de chocolate porque eu tô carente. Então, a gente trabalha muito essas questões. Mas, você quer falar? Posso? Pode falar. A gente fica com a noção de que, por exemplo, a alimentação que a gente pratica, ela tem muito a ver com a alimentação original da família, né? Onde estão os valores, onde estão os afetos, ou então essas coisas todas. Essas pessoas que falou da dependência, significa que eles estão burlando essas emoções que elas têm em relação a determinados alimentos? Na verdade, elas vêm, às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, com esquemas ativados de comportamento familiar negativo, né? Que aconteceu alguma coisa lá no passado em relação à criação. Então, por exemplo, tem pacientes que os pais não deram acolhimento na hora do sentar-se à mesa, não estavam juntos ou não compravam alimentos. Ah, você gosta disso, você gosta daquilo, né? Aí acabou... come, né? Se alimenta, tá aí a comida, ou a comida está na geladeira
eu vou trabalhar e deixava a criança sozinha. Então, isso tudo, em algum momento, por exemplo, temos pacientes que os pais chegavam à noite, 11 horas da noite, entupia a criança de chocolate para quê? Para ficar perto, para dar um carinho. É como se fosse uma compensação. Exato, eu não estava aqui o dia inteiro, então toma aqui um monte de chocolate. Aí aquilo, a pessoa se agarra, né, como se fosse um carinho, um abraço, e leva isso para a vida, se não trabalhado, né? E aí chega lá na frente, isso pode gerar outros gatilhos. Então, além do alimentar, faz muito de alguma coisa, os impulsos, né? Então, geram alguns impulsos por conta desse mau trabalho na infância. Então, ele tem um significado muito importante, né? Que é realmente aliviar a angústia, a dor de alguma coisa, né? Com certeza. E isso fica muito claro. Ontem mesmo, conversando com um paciente, ele falou isso. Olha o que aconteceu comigo. Ele falou assim, o que foi? Eu precisei da comida novamente. Olha. Ele estava num processo maravilhoso, mas ele precisou. Eu falei, eu precisei. Ela veio como se fosse, sabe, um alento, sabe, um carinho. Um carinho. E isso é muito comum. E isso fala de vários pacientes mesmo que falam que a comida é um alento mesmo, né? Não tenha dúvida, Marlene, é assim, o que acontece, lógico, né, tudo que a gente come tem uma ligação cerebral, Sim. né? Não, às vezes não imediata, se não for um açúcar refinado, mas se for uma dieta equilibrada, é isso que eu tento passar lá no grupo, né? Nós somos em 2 nutricionistas. Então, assim, eu tento mostrar para eles que hoje vocês não vão entender o que eu estou falando. Eu gostaria que nesses 15 momentos juntos, né, nessas 15 sessões que a gente participa, que vocês coloquem em prática realmente o que a gente está falando, porque eu quero assistir essa evolução, né? Porque você vê assim, a gente tem paciente, eu desço na doceira X na hora do almoço e me entupo, a palavra é essa, de bolo, né? E aí depois eu volto para trabalhar e aí eu tô naquela sensação de plena, né? De plenitude. O que é isso? É aqui, né? Sim, esse paciente, inclusive, ele falou, não é que ele vem num tratamento maravilhoso, né? Só que ontem especificamente, ou essa semana especificamente, aconteceu alguma coisa que ele não deu conta. E aí ele foi para o alimento. Ele estava a alimentação tranquila. Não saiu nenhum momento. Especificamente na angústia. Ele foi para o alimento. No aconchego. É porque é o gatilho, né? É o gatilho. Provoca um gatilho lá de bem-estar. De bem-estar. Por uma experiência anterior, por Sim. um vínculo anterior. Agora, por curiosidade, vocês têm esse projeto, né, de 15 sessões. 15 sessões. Quanto que fica deste trabalho depois das 15 sessões? Então, a gente tem É uma mudança radical na vida, ou uma mudancinha, ou eles passam bem 15 semanas e depois desaparecem da ideia? Então, acontece de tudo, né? Porque cada paciente é único, né? Sim. Então, tem uns que têm um avanço e tem outros que não fazem nada, né? É mais raro não fazer nada. Alguma mudança sempre acontece. O que não faz nada vai embora, né? Então, ele abandona realmente o tratamento. Durante o tratamento. Mas o que fica até o final, acontecem várias mudanças. Não, logicamente, tudo que a gente gostaria, que seria fazer uma reviravolta cerebral, mas é muito pouco tempo, né? Mas depois disso, a gente tem grupos de remissão, né, dentro do HC, que já aí não é a gente que faz. Aí ele pode voltar depois de um tempo para nós, né, no mesmo projeto. O projeto tem o mesmo modelo. Às vezes muda uma sessão ou outra, até por conta da evolução da ciência, mas assim, já há anos a gente está lá, no mesmo protocolo. Mas eles não se abandonam, não ficam abandonados, eles podem voltar. Porque o AMIT, ele tem muitos profissionais e a gente tem vários grupos de acolhimento, né, desses pacientes que saem daqui e não deu certo, então a gente joga para cá, então ele não fica abandonado. Não. Mas entra, desculpe, antes de você falar, são obesos que entram nesse projeto? Não necessariamente. O que não pode entrar nesse nosso projeto de dependência de comida é anorexia e bulimia, não pode. Né? Então, porque daí vai para transtorno. É outra conversa. É outra conversa. Né? Então, não entra anorexia e bulimia no nosso grupo, entra impulso. Então, impulso de comer paçoquinha, impulso de comer muita carne. Geralmente é para carboidrato, né? Mas de alface não tem, viu, gente? Impulso de alface, de cenoura, não tem. Não é mais...
esses impulsos, muitas vezes, ele vem também por uma questão mais afetiva, né? Com certeza. Então, quer dizer, praticamente cancelar um pouquinho aquele negócio que eu sempre fui contra, como que é? Transtorno compulsivo, que são uma compulsão. Sim. É uma compulsão ou impulso? Então, o impulso é diferente. O impulso, ele come determinado alimento, né? Muito. E a compulsão abre a geladeira, come de tudo. Mas eles são mesclados. O impulso é meio que novo, né? Alimentar, eu estou falando, né? Não de jogo, sim, de atitudes, né? Fora da alimentação. Mas alimentar então, fez um viés aí da compulsão e do impulso. O impulso vou comer tudo isso aqui nesse momento, chocolate específico. É aquele impulso. Mas aí você vai pesquisar o paciente, ele tem impulso em outros setores, né? Sim. Não tem jeito, porque aí ele tem impulso da compra, ele tem impulso do sexo, do jogo. Acaba sendo um tipo de compulsão, mas uma coisa mais selecionada, que está ligada à questão também da afetividade, porque aquele tipo ou do aprendizado, aquele tipo de alimento que ele come pode ter um aprendizado muito grande, de uma forma de carinho, de uma vivência muito boa, né? Claro. E que ele precisa daquele tipo de alimento para se sentir bem, né? Eu tive uma paciente que ela se sentia bem comendo açúcar. Olha lá. Né? Açúcar mesmo, e era obesa também, mas precisava de um açúcar para comer, para poder se sentir melhor, e tinha tudo a ver com aquela coisa da mãe colocar açúcar na chupeta e dar desde pequenininha. Nossa, olha que crime. E é uma coisa... É um crime. É um crime, mas era uma coisa antiga, né? Hoje ela deve estar com 80 anos, eu acho. Uns 70 ela vai cacetar alguma coisa assim. Mas assim, ela punha açúcar, né? Quando ela sentia muito angustiada, ela pegava o açúcar puro. Era aconchego. E conseguia. Sim, era a carícia. Era a compreensão, sei lá, né? Era uma coisa muito forte. Então existe. Então, não sei forte que durou décadas da vida da pessoa, né? Nossa, mesmo após a cirurgia bariátrica, né? Porque ela continuou, né? Quando era um momento difícil, por isso que eu falo, existe um momento. Existe uma angústia por detrás. Claro. Ou aquela coisa de uma vivência, ou que não consegue lidar com a situação. Então, vai lá e, né, tenta realmente sufocar aquela dor. E principalmente o carboidrato, né, refinado, que é o açúcar, o suco, né, o chocolate. Não vamos só condenar o chocolate, os doces em geral. Tem essa liberação instantânea. Né? Farinha de trigo. Instantânea. Refinado. E aí o que acontece? Essa euforia cerebral, e é isso que a gente, né, que os pacientes vão buscar, né? Vou comer tudo isso que eu vou sair numa alegria tremenda, mas aí Sim, existe. Mas você atua como censora. Você não pode ter essa alegria? Não, de forma alguma. Principalmente no HC. Estou provocando. Não, com certeza, mas é uma ótima colocação, porque assim, a nutricionista é vista como a poda, né? A tesoura de poda. Pode perceber, eu não sei se vocês já ouviram sobre isso, mas o grupo, por exemplo, eu vou falar do grupo do HC, mas paciente de consultório é a mesma coisa. Ontem eu comi meu último pedaço de pizza, por quê? Eu mandei uma mensagem para você, coma de tudo até amanhã, que amanhã será sua consulta. Não, né? Então... Tem aquele, só para fazer piada, né? Tem aquele que fica um mês sem comer qualquer carboidrato porque vai fazer exames de sangue do cardiologista. Pois então, um bando de mentira, né? Então, o que acontece? Acham que o papel da nutricionista é colocar uma refeição equilibrada, com que faça parte do que você gosta também, em pequenas doses, obviamente, porque a gente vai trabalhar o tempo inteiro. Eu, né? Pelo menos o meu trabalho o tempo inteiro é preventivo, né? Eu quero ver o ser humano daqui a 10, 20, 30 anos super bem. Não quero... Existe o resultado imediato, né? Que te procuram para isto, mas você, como área da saúde, a gente quer o quê? Ver a pessoa lá na frente super bem, né? Então, vamos trabalhar hoje para colher lá na frente. E este hoje, né? Falando de prevenção, este hoje é quão cedo na vida da pessoa? É com 25 anos de idade, com 18, com 11 ou com 4? Então, eu adoro gente, né? Acho que é por isso que eu adoro cuidar. Eu acho que eu nasci com esse lema. Então, acho que até isso fui na nutrição por isso também, né? Eu acho que tem que cuidar desde daqui, ó. Desde a gravidez. Se você... porque a gente estuda muito, né? E vê que
tudo aqui começa na barriga. Então, todos os sentimentos, todas as carícias e a alimentação. Porque tudo que a mamãe come vai para o bebê, não tem jeito. Agora, eu trato gestante também, mas o meu carro-chefe é de 6 para cima. E quanto antes trouxer, né, para ter uma assistência nutricional equilibrada, maravilhoso, é preventivo, né, um trabalho preventivo. E a razão predomina sobre o afeto? Eu acredito que sim, né, Marlene? Acho que você pode responder melhor do que eu, né? É muito difícil, né? O afeto é muito maior, é muito maior, não tem como. É por isso que eles retornam sempre à estaca da criança, né? Não tem como. Em qualquer momento difícil, a primeira coisa que eles fazem é o retorno, à busca desse afeto. Você só vai conseguir mudar isso, né, quando você conseguir compreender que aquilo está sendo prejudicial, mas não dessa forma, que está ligada a essa questão afetiva, esse estado emocional, ou uma cobrança interna. Aí talvez ele consiga fazer essa mudança, mas está muito mais lá do lado emocional, e que vem desde a barriga, conforme o primeiro contato que a criança tem com o alimento é o seio materno, é o leite, e vai depender como essa mãe vai dar, né? Não é só dar o leite. No momento, a escolha, se vai dar a disponibilidade, a disponibilidade, se vai, vem cá, toma aqui. Exato. Porque eu tenho que sair para trabalhar. Tem que ser, então, quer dizer, tem uma série de coisas que está envolvida no ato, né? Nesse ato e nessa lembrança, nessa construção, né? A gente fala que a gente tem no cérebro tem uma caixinha lá que vai registrando tudo. E isso fica registrado pro resto da vida. Até você atingir esse cérebro de coisas que aconteceram e qual a representação disso, fica muito difícil. Não é assim. Não tenha dúvida. Não é assim. Mas aí, vamos pensar no mundo ideal, né? Você gosta de prevenção, você está pensando sempre no mundo ideal, não? O que é uma alimentação ideal? Você falou, tem que levar em consideração as vontades, sei lá, da pessoa. Aí você falou, ninguém vai ter impulso por alface. Então, onde é que está o ponto? Acho que você fez muito. Mas antes disso, tem outra pergunta. Então pergunte, Marlene. Porque, assim, eu acho que existe isso, né? Onde está o ponto. Mas, assim, por que, então, vários tipos de nutricionista fazendo vários tipos de alimentação? O tipo de... como se fosse... Regras, né? Nós estávamos conversando lá fora, mas tem intermitente, tem vários tipos de comidas estranhas, específicas, né? Específicas, estranhas. Você não pode comer isso, não pode comer aquilo, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Como que é isso, né? Então, não existe um protocolo para todos, né? Existe frutas, verduras, legumes para todo mundo? É para todo mundo. Todos os tipos? Não. Existem pessoas que estão mais inflamadas e aí não podem comer alguns tipos de alimentos super saudáveis como frutas, verduras e legumes. Mas, assim, essa questão de modismo, do qual não combina nem um pouco comigo, que trabalho super comportamento, né? Eu assisto o paciente, né? Eu quero ouvir ele como um todo para colocar cada item na sua gaveta. O que é o ideal, né? O ideal é você ouvi-lo, ouvir as carências emocionais para você e ver o objetivo, né? Por que você me procurou? Porque eu quero construir músculo. Porque eu tenho uma barriga. Ou porque eu estou com os índices clínicos totalmente alterados e eu estou beirando uma diabetes. Então, vamos dar ré, né? No caso de índices clínicos. Vamos dar ré em tudo isso com a nutrição? É possível? É super possível. Com atividade física, né, associada, mais a alimentação equilibrada, e pode ter, sim, os deslizes. Aí, voltando um pouco na sua pergunta, né, a respeito do que é o mais saudável. O mais saudável é a gente encontrar o equilíbrio no mundo da pessoa. Então, por exemplo, você vai pegar uma pessoa que à tarde está no escritório, que não tem um apoio de geladeira, né, de copa e tal, e manda ele bater um shake. Impossível. Então, eu tenho que entrar dentro do mundo do paciente, né, entender como é que funciona para gerar alimentação da melhor forma possível, equilibrada, dentro da saúde.
a prevenção, então estou respondendo várias perguntas ao mesmo tempo, né? A prevenção disso aí, você fazer isso com uma constância, né, alimentar, né, que isso seja repetido quase todo dia, bem equilibrado, e que você tenha os furinhos. Aconteceu um alimento X, aconteceu um álcool, aconteceu. E com isso, eu adoro trabalhar isso, porque assim, o paciente acaba mudando o paladar. E ele não vai mais buscar aquele sanduíche melado, cheio de molho, né? Melado não, né? Melado é pro doce, mas assim, molhos, gorduras, etc. Não vai pensar naquilo. Ele até pode pensar no alface, voltando na palhaçada do alface. Ele pode até falar, puxa, estou morrendo de vontade de comer uma salada. Por quê? Já virou, né? Já virou o pensamento para isso, o paladar já está pedindo outras coisas. Agora, se você ficar naquela sensação infantilizada, mal trabalhada, lá do passado, toda vez que eu ficava triste, mamãe me dava um doce, então por isso eu vou comer uma caixa de paçoca inteira e não querer virar a chave, né? Fazer com que o gatilho seja outro, não conserta. Então, eu sempre falo para pacientes, tanto HC quanto particular, falo, tem que vir aqui com vontade de fazer acontecer. Eu vou no seu tempo. Seu tempo é para amanhã? Você quer um resultado para amanhã? Já atendi vários modelos. Eu quero ir para o Japão com -9 em um mês. Vai procurar outra pessoa. Porque sem saúde você não sai daqui. Fica difícil. Existem comidas que são específicas de cada família. Sim. E que muitas vezes são engordativas, mas que a pessoa não consegue deixar de comer. É um tipo de costume, até sabendo que na nossa cultura aqui brasileira tem vários, né, imigrantes e que trazem vários tipos de alimentos diferentes. Claro. Como que vocês lidam com isso? Como que atua aí, né? Então, por exemplo, domingo é o dia do macarrão, é o dia do bacalhau, né? Dependendo da cultura familiar. Incorpora, não tem problema. Hoje vai comer um... E quem falou que o bacalhau não é saudável ou que a massa não pode ser saudável? Ela pode sim. Né? E se não for, se estiver na casa de alguém, família, que você não vai ficar, olha, você vai fazer o meu macarrão desse jeito, ou o meu bacalhau sem azeite, que é maravilhoso, ou cheio de alguma outra coisa que não esteja dentro do script nutricional, coma naquele dia, e no outro dia, volta ao equilíbrio nutricional. Ou na próxima refeição, volta no equilíbrio nutricional. Não tem aquilo de... eu já estraguei hoje, agora fica tudo estragado. Não, vamos festejar também com aquilo que faz parte, né? Então tenho um preparado, né, do que se deve comer, né? Claro, se falar, respeita a origem afetiva alimentar daquela pessoa e a gente vai sinalizando onde é que é. Tem 15 semanas, né? Vai sinalizando para onde que ela tem que se modificar. Não, isso aqui se reduz, aqui você pode ir livre aqui e está faltando tal coisa, mais ou menos assim. Sim. Né? Então, para a pessoa que não está no seu programa. Tá. Né? Um desenho do dia da alimentação saudável, né? Pensando o que se diz na prevenção, né? Que a gente está pensando em prevenção de morrer cedo, ou seja, longevidade, claro, né? Prevenção de doenças evitáveis que estejam relacionadas com a alimentação, né? E aí você fala, bom, então o desenho da alimentação tem que ser este, né? Qual é este? Qual é este? Olha, é o básico, né, que eu havia dito. Então, por exemplo, legumes, frutas e verduras, né, em quantidade favorável e que seja possível para aquela pessoa. Um aporte grande de antioxidantes, né, então vitaminas provenientes desses alimentos de frutas, verduras e legumes, porque tem que contrapor em relação a radicais livres, né, que é tudo aquilo que a gente produz no nosso organismo negativamente, através de poluição, tabagismo, estresse oxidativo, né, estresse do dia a dia. Então, entrar com esse aporte, né, de alimentos in natura, vamos falar assim, mas também vale um arroz, vale um feijão, que é excelente, é uma excelente combinação nutricional, e desembalar, né, então fazer com que a gente use o pacote, né, quando precisa abrir pacote para comer alguma coisa, muito
escassamente. Então, vamos descascar mais, né? Descascar mais e desembalar menos, né? Eu acho que muita gente usa esse trocadilho, mas se você pensar, é isso mesmo. Então, vamos tentar fazer do mais natural possível. Tomar muita água, tomar sol, né? Que tem pessoas que ficam dentro de casa tendo um mini jardim que seja, mas não sai para tomar um sol de 5 minutos, né? Que as pessoas ficam vidradas em outras coisas, mas aí acho que é um outro momento a gente pode falar disso também. E é isso, eu acho que o suporte nutricional vindo de alimentos in natura é o sucesso. Então é uma mudança de comportamento do dia a dia da pessoa, né? Porque não é só escolha, né? Ela precisa pensar em fazer a própria comida muitas vezes. Sim, olha, uma das minhas sessões e um dos momentos que assim eu coloco em ênfase, assim, em alerta, eu acho que a primeira atitude que eu me incluo, né? Eu sou paciente também de alguém, né? Então, é organização. Se a gente não se organiza, para vestir uma roupa, para vir aqui, né? Para a gente conversar e tal. A gente não organiza o cabelo, a pele, a unha, o que for. Então, a gente tem que organizar nutricionalmente falando, a gente tem que se organizar também. Então, o que eu vou comer? Então, que dia da semana eu tenho livre para fazer com que as minhas marmitinhas ou as minhas refeições sejam favoráveis à minha saúde? É domingo? Então, domingo eu vou fazer todas as minhas marmitinhas, eu vou organizar a minha vida. Se você tem alguém para te cuidar, né, vamos dizer assim, tem que ser alguém obsessivo, né? O quê? Tem que ser alguém obsessivo, né? Não, eu acho que não precisa. É que a média das pessoas não vai ter esse grau. Eu estou aqui fazendo um advogado do diabo. Esse grau de organização, antecipação, planejamento, né? Eu acho que se não aconteceu isso lá na casa original dos pais dela, sim, vai ser difícil. Mas é um trabalho, né? Vai ser muito difícil, né? Então não tem fórmula prática, tem que entrar nessa execução, né? Aí a dieta intermitente, a dieta seletiva, sim, a dieta da lua, a dieta do Mediterrâneo. Gosto muito, né? Sim, eu gosto muito. Gosto muito? Bom sabor, é isso? Bom sabor? Ué, o que prevalece? Frutas, verduras, legumes, peixes, azeite, é maravilhosa. Existem, assim, protocolos dietéticos, né? Como eu disse, eu não tenho... Olha, você vai entrar nesse... Eu nem falo o nome, porque, assim, é tudo muito rotulado, né? Olha, você vai fazer dieta intermitente. Então pega lá no Google, faz sozinha. Não, eu vou fazer com que você, dentro do seu protocolo de vida, eu vou incluir esse tipo de conduta nutricional e você vai seguir. Se você pega uma pessoa com colesterol super alto, né, a participação da dieta é muito pequena, né? Sim. É 25%, é comprovado. Mas você vai deixar ela regada de carne vermelha? Não. Se ela está entupida de colesterol, eu não vou deixar ela regada. Eu vou tirar por um tempo, posso entrar, por exemplo, com uma dieta mediterrânea, não com a nomenclatura, mas na execução, e coloco, depois de 3 meses, coletou o exame, deu tudo certo, vamos voltar à carne vermelha? Então, assim, eu acho que eu não gosto de protocolo. Mas é o meu jeito de trabalhar, porque eu acho que a vida já é tudo muito, né? Você tem que fazer... Muito certinho, né? E o tempo também para tudo isso. Né? Eu acho que você tem que tentar olhar, e isso é bom que você falou, olhar como é a pessoa, né? Como que é, porque senão você não consegue. E a pessoa também não vai se adaptar só porque você está mandando. Não fica mais difícil. Agora, quando você está olhando para ela, olhando para as coisas dela, fica muito mais fácil para a pessoa aceitar a tua orientação. Claro, você dá a mão para o paciente, né? Dá a mão para o paciente. Você está junto. E isso é fundamental, né? Agora, essas pessoas, até criança com dietas aí seletiva, como que é isso? Então, né? É triste, né? Na minha opinião, é triste. Porque assim, é exatamente o que a gente está falando. Vem da onde? Dos pais, né? Vem da família. Então, qual a contribuição, né, dessa família, até da empregada, quando eu atendo domicílio também, eu bato papo com todo mundo. Como que é? Você está falando para ele que pode, que não pode? Olha, essas palavras são muito fortes. Né? Então, até voltando um pouco para o trabalho de grupo, né, do HC, quando a gente fala essas palavras sem querer, às vezes escapa, né? Você fala, isso não pode. Putz, você fala, não posso falar isso. Você não pode ficar nessas privações. Você destrói o tratamento, porque aí gera algum gatilho e não dá certo. E voltando para a casa do paciente, você está lá conversando com pai, mãe ou quem tiver responsável, mais a executora do processo, que pode ser a auxiliar lá da cozinha.
Você fala, como é que você fala para ele, como é que você apresenta o alimento para ele? Você quer, depende da idade, né? Se é pequeno, né? 6 a 8 anos, assim, não tem muita autonomia, né? Ah, eu vou lá elaborar a minha panquequinha? Não vai, né? Então, ele vai pedir para alguém. Ou ele vai chegar, e se ele for para quarto, né? Que acaba acontecendo isso, a criança vai para o quarto, você vai atrás com a comidinha? Não. Olha, vem aqui, fulano, vamos lá sentar, comer, faz aquele momento para ele ter... Mas isso tudo tem que ter um profissional olhando. Não tem como pai e mãe dar conta de tudo isso, não é? Porque há um sofrimento muito grande dessas pessoas que fazem essas alimentações seletivas, porque muitas vezes é só um tipo de alimento, ou só um tipo de coisa, e muitas vezes eles ficam assim super desesperados, né? Principalmente quando escolhe, por exemplo, quando estava te falando, morango, né? Tem época que não tem morango. E as pessoas só comem morango. Sim. É almoço, janta e jantar o tempo todo. E aí, como que fica? A angústia que ele fica por não conseguir se alimentar de outro jeito. Claro. Sabe, não consegue. Agora, tem pessoas que começam a comer só algum tipo de alimento, ou 2 no máximo, e isso vai por muito tempo, não consegue comer. Né? Tem pessoas que passam até mal. Aí tem que acontecer um trabalho gigantesco, né? De mudança, né? De olhar para a comida, descobrir qual que é o receio de comer outras coisas, porque isso, se a gente não der bola para isso, porque acho que a gente já entendeu isso, né? Tem que ser desde cedo, né? Desde cedo. E às vezes você não dá conta, os pais não deram conta, ele só come macarrão, mesmo tá tudo certo, vai ver, tá desnutrido. Não tem como é que vai nutrir com macarrão? O que é macarrão na nutrição? É nada, né? É a mesma coisa você ficar dando pão francês a vida inteira. Ele só come isso, porque é mais fácil, às vezes, a execução na casa de que ele só come macarrão com brócolis. Ou miojo. Socorro, né? Então, vamos apresentar outra coisa? Então... Tá, mas aí temos a apresentação, mas tem pessoas que já vêm com um tipo de alimentação, que eu acho que é mais grave, né? Que eu acho que aí é um estudo muito mais sério, muito mais grave de poder estar entendendo. Eu acho legal, né, participar isso com os pais, né? Ver o que realmente eles comem, o que é oferecido, mas muitas vezes, até podendo oferecer, eles não aceitam, né? Sabe que eu acho super válido, gosto muito? Carrega seu filho para o mercado, sabe? Carrega, faz olhar, vê, o que você gostaria? Primeiro vá ao mercado, né? Exato, porque agora é tudo aqui, né? É isso que você está dizendo. Ou tudo aqui, né? É assim que eu quero, chegou, pagou e tá tudo certo, chegou a compra, come, vai embora, vai pro quarto, se tranca, né? É um pouco um ciclo vicioso. Que aí entra em outros âmbitos, né? E aí que gera essas compulsões, esses impulsos, né? Esses deslocamentos. Chamar de desvios, né? Sim. Agora, prevenção tem coisas sutis também, né? Porque eu vou puxar a sardinha para minha a brasa para minha sardinha. Sim. Né? Câncer coloretal, né? Uma das formas de prevenir é, cedo na vida, ter alimentação com quantidade de fibras significativo. Não tenha dúvida. Né? Então, tem alguns estudos, tem muitas polêmicas, mas tem alguns estudos que a gente pode levar em consideração que antes dos 20 anos de idade, ou antes da fase adulta, a pessoa precisaria já estar se alimentando com mais de 15 gramas de fibras por dia. Até 2 colheres de sopa. De quê? De fibra. Então, mas aí você precisa achar uma fibra, né? Porque se a gente pensar alface, né? Um pé de alface tem 2,7 gramas de fibras. Ninguém vai comer 5 pés de alface no dia. Claro que não. Né? E fazer uma composição alimentar com isso, com a nossa alimentação ocidental do dia a dia, a gente não consegue 15 gramas de fibras. Tem que usar suplemento. Então, eu sou super a favor do suplemento, né? Eu atuo muito com suplementação, se necessário, mas eu considero favorável, assim, 80% suplementação, caso não consiga o aporte diário do que é necessário. Então, por exemplo, vamos falar da fibra, né? E eu também adoro trabalhar essa parte intestinal, porque eu acho que é o carro-chefe dessa... Acho não. É o carro-chefe... Acho não existe aqui. Eu tenho certeza que é o carro-chefe da saúde você estar com uma flora intestinal adequada para
a absorção dos nutrientes. Então, a fibra, ela tem que entrar exatamente lá atrás. E como é que faz no dia a dia, né? Execução. Você pode salpicar, por exemplo, vamos falar de algumas fibras, né? Então, já que a gente entrou nisso. Chia, existe uma fibra chamada psyllium, né? Mas a chia, vamos falar, 15 gramas de fibras em chia, vai dar quase uma xícara. Mas então... E aí você põe em salpica com uma colher de sopa. Exato, mas nós vamos ter outras. Aí nós, por exemplo, vamos fazer um omelete, a gente coloca um psyllium, a gente vai comer a salada. Aí nós vamos... Vai fazer a conta no fim do dia. Não vai dá, dar. não fecha. Não fecha. Mas a gente tem que ter um contraponto, né? A gente tem que colocar para fazer com que essa pessoa... Porque assim, dar cápsula é fácil, né? Toma cápsula, vai em frente, ok, né? Mas, assim, você fazer com que a pessoa saiba da importância, que eu acho que é o mais importante, sim, que é a consciência nutricional, né? Então, vamos entupir de cápsula, não vai dar certo. Então, faz uma parte alimentar, faz uma parte suplementar e vai dar tudo certo. E caminha, né? Porque senão vai virar uma bomba gasosa, né? Enche de fibra, não caminha, não toma água, infla. Então, o caminho é esse. Falando nisso, né, agora, a parte que sempre... E a questão das adolescentes, né, que tem que ser a partir de uma certa idade, fazendo exercícios, e estão mandando comer um monte de coisas que eu fico até assustada. Então. Por exemplo, tem que comer 4, 5 bife. Então. Tem que comer um tanto de salada, tem que comer um tanto disso, porque tem que criar músculo, tem que criar força... E aí, além desses suplementos, né, o whey, né, eu nem sei falar, e tem outras coisas, é whey, né? Uhum. Como que é isso? Então, para a nutrição, né? Como que vocês veem esse lado? Vocês conseguem receber pessoas, adolescentes, que estão a fim de querer ter corpo forte, que está muito na moda, músculos grandes, peitoral, perna definida. Rasgada, como eles falam, né? Rasgada. Músculo rasgado, né? Que é o músculo aparente. E para isso muitos estão mandando esse tipo de dietas, né? Que é essas dietas que eu fico assustada, né? Uma quantidade exagerada, sei lá, dá a sensação que são adolescentes que comem mais, né? Mas a sensação é de que passou. Passou um pouquinho. Você tem que ter muita atenção aos adolescentes, porque assim, hoje a gente tem eles têm muita informação, né? Demais. Aí chega na academia, o personal, o professor é todo inflado. E autoridade. Exato, autoridade total. Não estou desfazendo da área de forma nenhuma, super respeitosa em relação aos educadores físicos. E eles têm uma conquista corpórea ali até por conta da profissão. Sim, né? Tanto que eles também malham, né? Os caras fazem isso o dia inteiro, então eles estão super maravilhosos ali por conta da execução da profissão. E quem vem buscar isso, não. Quem vem estuda, trabalha, né? Vamos falar de um adolescente já semi-adulto, né? De 18 anos, já está entrando no... Mais novo que estou vendo. 16, 14, né? Que é a busca do corpo perfeito. Corpo perfeito, isso que é preocupante. A minha instrução, ela é muito dirigida. Se esse menino, né, essa menina, porque as meninas também vêm buscar, né? É que os meninos querem mais aquela aparência bonitona que aparece mais rápido, porque eles têm menos célula de gordura, né? Então aparece mais um músculozinho ali bonitinho. Então, o que acontece? Se você fizer um direcionamento dietético, e se necessário, porque muitas vezes não é necessário vamos especificar uma faixa etária de 14 a 18, 20, eles conseguem se alimentar e suprir. Então, não é necessária a suplementação. Agora, se esse adolescente adulto aí, ele trabalha e não consegue fazer uma boa alimentação na rua, vamos colocar assim, né? Come na rua, ou come marmita, ou come, enfim, leva alguma coisa e tal. E à tarde você pode incluir, não estou falando regra geral, né? Direcionado. Um whey, né? Um pool de aminoácidos, e você faz o cálculo, né? Entre uma proteína por refeição, para não dar esse aporte plus aí que pode dar comprometimento de saúde. Aí o cara não toma água, aí dá um comprometimento renal, dá até falência de órgãos, é complicado. Voltando só um pouquinho na questão das dietas específicas, que a gente tinha falado um pouquinho anterior, eu atendi uma pessoa que ela fez dieta das proteínas, tinha um nome essa dieta, pode falar o nome?
Pode. Dieta do Atkins. O velho Atkins. Que foi uma das pioneiras ali, dietas da proteína, teve uma falência de fígado renal. Foi internada, amarela, fígado. Porque estava desnorteada. Então, assim, pegou o livro, leu, fez, se acabou. Voltando para o adolescente, é a mesma coisa. Se ele se entupir de proteína, achando que a proteína... Aqui tem uma carne, aqui tem um frango, aqui tem uma coxinha, aqui tem outra. É autodestruição. Então, tem que ter um olhar familiar, uma direção, senão... Não é, doutor? Senão vai explodir a bomba alguma hora, não é? Porque, na realidade, assim, a nossa alimentação... mais como leigo do que como... Leigo aonde, né? A nossa alimentação do dia a dia, desde que siga uma regra, que a pessoa não está nem engordando, nem emagrecendo, e está com boa saúde, provavelmente ela supre tudo, né? Então, os suplementos, eles... Na verdade, eu acho que veio da questão dos atletas de alta performance, né? Então, os atletas de alta performance, eles precisam criar músculo rápido, manter o músculo rapidamente, fazem um trabalho de 4 a 8 horas de atividade física por dia, eles precisam também de muita energia, então eles arrumam os modos suplementares aí de proporcionar o que talvez falte, né? E tem aquela história, né? Na véspera de uma prova de atletismo importante, a refeição da noite é macarrão, né? Então, só macarrão, nada de proteína, aquela coisa toda, para incorporar bastante glicose, né? Porque o macarrão acaba virando glicose no corpo, para fazer bem a prova no dia seguinte. Sim. O sorvete toda noite. Sorvete toda noite é outra história. Mas aí, né, é uma coisa, o suplemento talvez para um grau de exigência física altíssimo, que não é próprio do dia a dia da grande maioria das pessoas. Sim, né? Desse público que a Marlene citou, né? E nesse público talvez a alimentação do dia a dia seja suficiente. Sim. E como estratégia sua, você falaria, não, esse é mais ou menos suficiente, então a gente vai 80% da alimentação e dá uma chancezinha para um suplementozinho. Meia dose. Não entra na dose completa. Para dar um floreada. Aspecto de cuidado diferente, mas dificilmente vai precisar de uma suplementação. Mesmo quem tem, assim, 5 a 10 horas de academia por semana, dificilmente vai precisar de alguma coisa. Se conseguir assim. comer, eles gostam muito de levar marmitinha, né? Eu já percebi, assim, que, né, no contexto de academia, os meninos gostam de levar... Só que acaba virando a seletiva, batata doce com frango, né? Eles não têm um gama de opções maior que isso, até porque acho que nem falam com um profissional. Pegam na revista, no sei lá onde é. Enfim. Ou numa oferta de uma cozinheira da vizinhança. Mas é verdade. Ou senão... Geralmente eles copiam muito o professor, né? Então, por conta do modelo que eles estão vendo na vitrine. A vitrine é o professor com aquele corpão bonitão. Só que para chegar lá custa, né? Só que esses homens lá extremamente fortes, né? Que fazem aquele... Esqueci o nome. Fisiculturismo. Bodybuilding, né? Que eles falam. Sei lá. Isso também atrai, né? Muitos dos adolescentes. Né? Porque o passado está, porque assim... O adulto, ele já passou por tudo isso, acho que ele tem até um raciocínio diferente, qualquer tipo de dieta é difícil, está ligado ao estado emocional, mas o adolescente está começando a caminhar por uma coisa já na preocupação com o corpo. Sim. Né? E isso acaba... Eu fico preocupada. Eu estou vendo muitos, sabe, crianças indo, adolescentes indo, se preocupando com isso. E perguntando para você como psicóloga, né, atuante nessa questão das humanidades afetivas, você já desviaria, se é que a gente pode chamar de desvio, esta vontade de ficar suplementando para outras esferas afetivas da pessoa? Então... Se você tivesse... Depende muito, cada caso é o caso também, né? Mas eu estou achando que sim. Porque você depende muito também da história familiar, eu acho que o quanto que valoriza o corpo, sempre é assim, né? O quanto que essa família valoriza, né? E há uma preocupação também com esse corpo. Tem vezes que tem pessoas que são extremamente exageradas
E a criança também vai nisso, né? Ou então que se sente desvalorizado, daí começa a ver que o corpo está crescendo, aí se sente mais valorizado com esse corpo, né? Depende muito de cada criança, mas tem que ter um olhar bastante específico para a criança, assim, para esses adolescentes, né? É um momento de muita transformação, é um momento de muitas formações ainda, né? Boom hormonal, né? Tudo, né? Tudo, sexualidade, tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? A sexualidade está lá, está querendo, está aflorada, né? E esse o desejo pelo corpo das menininhas, né? Nossa, como você está lindo, né? Olha a perna dele, sabe? Olha o músculo dele. Tudo isso está em jogo, então precisa ver direitinho, né? Porque tem que ter um acompanhamento mesmo, não estou falando só psicológico, mas um acompanhamento para prestar atenção nesses adolescentes. Acho que é hora de prestar atenção para que não aconteça alguma coisa posterior mais séria, né? É a mudança de todos os sentidos, ele está ficando mais responsável, muitas vezes, ou não, o complexo de Édipo, né? De Édipo e o superego está se estabelecendo, está se afirmando, então realmente tem que... E trabalhar em equipe facilita essa? É maravilhoso. Eu trabalho em equipe há 23 anos, desde a minha formação, né? E essa troca é muito construtiva, né? Porque como é que... Eu acho que hoje tenho certeza que hoje eu sou a profissional que consegue olhar nessa amplitude todo, por conta dessa formação que eu tenho no HC, né? Sim. De psicólogos, psiquiatras, assim, é só preenchimento, o que a gente troca. Olha, o que eu faço? Olha, o paciente falou que não é nesse formato, para onde que eu vou? Porque não sabe tudo, né? Então, eu fiz o curso no HC de transtorno do impulso, né, que é o grupo que eu trabalho hoje, do Dr. Hermano. É maravilhoso, porque você ouve tudo menos de nutrição. Hoje eu dou palestra no curso, porque agora eu sou formada por eles, né, e hoje eu dou palestra anual para formação de psicólogos e psiquiatras e qualquer médico, qualquer pessoa que entra lá na minha área, porque eles também não sabem. Então, como eu não sabia, eles também não sabem a minha área. Então, você começa a falar, eles, nossa, que incrível, porque você abre um outro horizonte, né? E é só sugar, porque só soma. Eu sempre achei que é fundamental você olhar para cada indivíduo antes de dar uma dieta. Eu sempre fui contra dessas dietas que vêm prontas, sabe? Nossa. Aquelas que vêm já no crime, né? Você só imprime, entrega para o paciente e manda ele. Eu acho que isso nunca funcionou. E se você pergunta para cada paciente, ele já fez. Não tem execução. Né? Ele já fez de tudo, né? Todas as simpatias que eu falo da rua, a lua, né? Porque tem todos os regimes que existem, né? E eles acabam sabendo tudo que engorda, que não deixa de engordar, mas muitas vezes sem nenhuma orientação. Eu já peguei pacientes que fazem cada dieta absurda que eu falo assim, pelo amor de Deus, isso não existe. Né? E tirando toda a alimentação que a pessoa come diariamente, né? Não é assim. Eu acho que tem que comer de acordo, sabe, fazer um regime, mas também de comer de acordo com aquilo que está acostumado. Por isso que eu falei da cultura, por isso que eu falei da família, por isso que eu falei, não é assim, muda totalmente. A não ser que você pegue assim uma família nutricionalmente desestruturada, né? Que às vezes não é só desestrutura nutricional, é a desestrutura como um todo. Como um todo. E aí você tem um papel muito importante, né, nessa reconstrução alimentar, né, desmistificar aquele horror à comida, o medo de comer macarrão, medo de comer pão francês, não vai morder, você não vai destruir o intestino se você comer um pão. Então, assim... Tá um pouco de terrorismo nutricional, Sim, né? É isso que eu queria chegar. E eu detesto, porque comida é alimento. Alimento se transforma em nutriente, né? Energia. Então, tem todo o contexto. Eu sou muito a favor hoje em dia, e eu cheguei até há muito tempo atrás, há mais de 20 anos, né? Bem mais. Até pensar nessa questão das creches mesmo, né? Que tentar fazer a horta, tentar fazer comidas, sabe, com que eles trazem, né? Assim, da horta que eles colhem, fazer com que eles... Eu vejo que tem algumas escolas fazendo isso, sabe? Fazendo tipo, cada um se serve, vai se servindo.
Eu acho isso fantástico. A ideia da horta é divina, eu acho. Nossa, é fantástico. Porque tem vários contextos. Eu fiz vários projetos, foi até para político mesmo, para tentar ver se liberasse, mas há muito tempo atrás, né? Junto Olha, com uma, que lindo. Sabe, para que ela pudesse realmente, né? Eu e uma educadora, né? Para que pudesse realmente ter isso, ter uma self-service, né? Para criança ir aprendendo o que pode comer e sempre colocando vários tipos de alimento. Não é o tirar o arroz e feijão, mas acrescentar talvez alguns legumes, algumas outras coisas. Não é tirar a batata frita, mas acrescentar uma salada, né? Então, é mais nesse sentido, né? Sempre, quando eu falei com você, a preocupação realmente é essa, né? De passar para as pessoas que a gente tem que pensar muito bem nisso, né? Na nossa alimentação. A preocupação da adolescência, né? Que você salientou bastante. Muito, muito, porque daí ele foge do controle dos pais, né? E aí é mais difícil, né? É mais fácil pedir iFood. Ele está por exemplo, os pais, ele tem academia à tarde no prédio. O que ele está ouvindo lá? Então, a conversa é muito importante posterior, né? Não estou falando todo dia. Oi, filho, o que você falou hoje? Abriu a boca e soltou o quê? Mas, sabe, qual que é a sua intenção? Você está indo lá para quê? É uma atenção maior, né? E talvez é um momento só. Você não vai ficar todo dia perguntando. Outra coisa que me preocupa é a tal da bomba. Que eu O quê? Como assim, a bomba? Tomar coisa injetável. Injetáveis. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Para ficar forte. O imediato, né? É tudo no imediatismo mesmo, né? E talvez não tenha o efeito prometido, né? Não. E o posterior? E o posterior, pior ainda. Lá na frente. Quantos atletas não morrem subitamente? Sim, o coração quase é o primeiro, sempre, né, que dá falência. Quase sempre é a bomba que está por trás. Estou acusando sem prova, né? Mas a maior parte dessas mortes súbitas em academia, na rua, correndo, muito provavelmente deve estar relacionado com a bomba. Porque a testosterona, essa suplementada, ela sobrecarrega, né? O corpo está desenhado para uma certa funcionalidade e um acelerador lá no meio pode fazer fundir o motor. Né? Sim. Agora eu ia perguntar para você, lá atrás, eu estou falando isso porque resgataram a ideia, né? Lá atrás tinha a tal da pirâmide de alimentos, os 3 itens alimentares, aquela coisa toda. Aí, no governo Obama, a Michelle Obama falou, não é mais a pirâmide de 3, agora é uma pirâmide de 9. Sim, né? Adoro a pirâmide, já te conto. Então, me conta. Tá. Ela é a base do meu trabalho, inclusive. Porque se você pegar a pirâmide atual, é a de Harvard, né? A última, e a gente aplica em todo quanto é lugar. A base dela é água, 2 tênis, né? Um par de tênis, né? Uma atividade física. Então, se transformou, não é mais alimentação, é hábito. Então, o que é a alimentação? É você mudar os seus hábitos. Eu amo essa pirâmide. Eu não fico falando nas consultas, na do HC a gente fala, a gente mostra, né? Porque a gente tem os slides e tal. Mas no dia a dia é isso. Se você não fizer o básico, que é a base da pirâmide, que é beber água, fazer uma atividade física, vai comer, tem que fazer o efeito paralelo ali, né? A contribuição paralela. Então, faça o básico que tudo acontece. Eu adoro isso, porque as pessoas mal mastigam, né? Então, o alimento para o trato digestório, não é verdade? Vai desse tamanho, né? Quem que vai destruir isso aí? Só tem dente para destruir tudo isso. Coitado do estômago. Então, coitada dessas ações enzimáticas todas para acontecer toda essa quebra de tudo, vai um alimentão desse tamanho. Então, o povo não mastiga, engole, toma um copo de refrigerante ou sei lá o que durante a refeição, aquilo vai... um bando de reboque, né? Vai baixando uns reboques até chegar lá no coitado do intestino e destruir tudo. E além de engordar, né? Não tem dúvida. Eu falava para alguns pacientes, ainda falo de vez, quem engorda o porco? A lavagem. Olha lá. Não é? Então, se você faz essa mistura, com toda certeza. Mas você vê que a gente não de jeito nenhum pode falar de alimentação sem falar do ato básico, né? Sim. Esse ato básico qualquer paciente que entra, você mastiga, quanto você toma de água, você toma líquido na refeição, são os itens básicos. Básico, né? Para que a pessoa possa entender. Sem isso fica difícil construir saúde. Deixa eu fazer mais uma pergunta. E os idosos?
Como lidar com eles, em termos de alimentação? Veio agora na cabeça. Intrinsecamente. É que já veio aqui na cabeça, assim, né? Como que lidar com isso? Então, ouvindo, né? Eu acho que a primeira questão, né, do relacionamento com o idoso é ouvir, né? Bem como todos os pacientes, mas com um olhar mais amoroso, mais carinhoso de uma pessoa que já passou por um monte de situações, até clínicas, né? Vamos falar da área da saúde, e que talvez não foi olhada naquele formato, né, do acolhimento e tal. Então, de hoje, o que está acontecendo com esse paciente? O que eu posso ajudar, né? Como é que eu posso transformar? Geralmente, os idosos vêm muito com desconforto gástrico, né? Não é verdade? E aí, estufamento e tudo, e a gente consegue corrigir com hábitos e com a alimentação muito rápido se eles têm adesão ao tratamento. Uma delas é a mastigação e o não líquido na refeição, né? Porque faz com que tenha uma digestão mais plena. Exato, o líquido estufa, né? E, entre outros comprometimentos. Então, se você já retirar isso, mas eu tomo 2 copos d'água, eu morro de sede, vamos começar a tomar água antes da refeição? Aí você hidrata, porque geralmente o idoso é desidratado, né? Ele esquece de tomar água. Então, você hidrata antes das refeições e na refeição, se ficar muito triste para ele tirar o líquido da refeição, você deixa um golinho, né? Às vezes até tem idoso que engasga, né? Jovem também engasga, mas eu digo assim, o idoso, até por flacidez e tal, acaba engasgando mais fácil. Então, você deixa um meio copinho de água lá para acontecer alguma fluidez melhor e trata. Eu acho que o carinho, o amor, né, a amplitude no olhar, distribuir essa dieta com parcimônia, eu acho que vai muito bem para o idoso. E aí é muito importante a suplementação. O idoso não tem o aporte proteico adequado, até por conta de alguns problemas digestivos, tem muito idoso que não consegue comer carne vermelha. E essa suplementação, ela tem específico para idoso ou porque eles também vêm com outras doenças características, né? Cardíacas e coisa parecida. É bárbaro o mundo da suplementação para idoso. É bárbaro e eu gosto muito, porque aí eu bato o cartão achando e tendo certeza que nessa faixa etária a gente não consegue o aporte nutricional adequado. Então, há necessidade da suplementação. A suplementação proteica, principalmente. Tal do whey. Não pode ser whey, pode ser pool de aminoácidos também, porque às vezes o whey ele vem com algum contraponto em relação a leite, digestão, e então aí você dá isolado os aminoácidos essenciais. E muitos idosos também têm muitos refluxos. A mastigação, né? Ou comer tarde. Exatamente. Vamos lá, olha só. Eu falo bastante, né? Então... E nós perguntamos bastante, né? Mas eu vou fazer uma pergunta. Você falou de idoso, né? Eu vou perguntar de uma epidemia que está lá nos Estados Unidos, né? Mas que aqui a gente está seguindo de perto, que é o diabetes. Né? A dieta restritiva do diabetes ideal é muito restritiva, né? Olha... A minha opinião em relação à dieta do diabético é a dieta mais perfeita que tem. É a que todo mundo deveria seguir. Porque não mistura carboidrato, não mistura proteína. Muitas vezes tem contagem de carboidrato, né? Eu não faço, mas eu faço mais essa composição de um carboidrato X gramas e proteína X gramas. Aí você coloca carboidratos complexos, né, de mais difícil digestão, né, de mais lenta digestão, para não dar pico de insulina e tal, e você consegue ter um quadro melhor do diabetes. O problema a gente está falando do americano, né, também. Eu estou falando americano, mas... Por conta da epidemia. Que lá já está na epidemia, 60% ou 70% dos americanos têm algum grau de diabetes. Aqui a gente não tem esse número, mas a gente está chegando perto. Tá, e eu tenho pego adolescente diabético, pré-diabético, né? Porque o que acontece nas escolas, no intervalo, balinha, chocolate, na cantina. E aí, exato, as gorduras também aumentam a glicemia. E aí o que acontece? Picos glicêmicos diários. Mas foi só uma balinha. E a balinha dietética, inclusive, também dá pico glicêmico, né? Os adoçantes também dão picos glicêmicos. Então, assim, tem que ter um cuidado, um detalhe muito importante, essas questões de
É só uma balinha, é só um docinho, né? Mas o dia a dia transforma em doença lá na frente, né? Agora, o controle do diabético, se o diabético é... O diabético tem que ter mais organização nutricional, não tem jeito, né? Não dá para ele ficar fazendo bagunça. Se ele tiver uma organização nutricional, ele vive muito bem, né? Uhum. Então, tem sentido o projeto do Jamie Oliver? Não sei se você conheceu. Não. Que ele é inglês, né? Uhum. E ele fez um projeto nos Estados Unidos, isso tem 10 anos, 15 anos, antes da pandemia, de modificar a alimentação no intervalo nas escolas americanas. Que bárbaro! E qual foi a proposta? A partir do que usavam lá, ele fazer uma modificação para alimentos de melhor qualidade. Que bárbaro! Não sei o que deu esse projeto, mas foi é um trabalho preventivo, né? Um trabalho preventivo que tem muito a ver com você e tem muito a ver com as crianças, né? Com os jovens. Com certeza. Até porque aquela história do paladar, né? O jovem ainda está a tempo de mudança de paladar. Não que o idoso não esteja, né? Mas é um pouco mais resistente, não tem jeito, né? Estou acostumada há 1000 anos, né? Essa questão do refluxo. Vou até te responder, Marlene. Há 1000 anos comer devagar. Desculpa, comer rápido. E agora? Vou ter que mudar. Porque não corrige refluxo sem mastigar devagar, né? Então... Aí o refluxo ele tem vários viés, né? Então tem a questão de acidez estomacal, tem a questão da combinação alimentar, tem a questão da mastigação, tem a questão do líquido na refeição. É gigantesco, né? É uma amplitude para tratar refluxo. Mas... prato cheio para você fazendo um pouco de trocadilho. Mas é gostoso porque o resultado vem rápido, né? Se a pessoa executa. Em uma semana já melhorei do refluxo. Comer à noite, né? Então, a minha indicação é sempre: você vai dormir às 10, come até às 7 horas da noite, bem mastigado, alimentos de fácil digestão, não deita, senta. É muito mais difícil, né, fazer isso com o idoso. Muito mais. É uma mudança de comportamento que é difícil em qualquer idade, mas no idoso é mais difícil. Muito mais. Mas o idoso que te procura já quer, né, Marlene, fazer alguma mudança, não é verdade? Ele já percebeu alguma coisa, mas é muito difícil. Ou vai porque estão sendo obrigados, né? Porque o idoso praticamente é obrigado a fazer algumas coisas. Alguém manda, né? Alguém manda. Por isso acho que a importância do que mais a gente salientou aqui, fazer o preventivo, né, anterior, porque daí você já vem com um bom costume. Mas agora nós temos muito idoso para poder cuidar. Muito. E vai ter menos criança, como nós estávamos falando, tem né? mais cachorro. Não todo mundo tem um pet. É outro capítulo. Outra situação. Pet. Exatamente. Cris, infelizmente a gente vai ter que interromper a conversa boa que a gente está tendo. Como eu disse para vocês, ia ser uma aula cheia de detalhes, né? E simpaticamente ditos, né? Obrigada. E a contribuição da Marlene, minha e a Cris. E vocês não deixem de dar os seus likes, gostei, divulgar para os amigos. São informações importantes, né? Ela não deu nenhuma receita específica, mas deu várias dicas de como se comportar em relação aos vários tipos de alimentos e as influências que a gente tem em volta. Então, inspirem-se e vamos ver se ela volta um outro dia para conversar mais. Com certeza. Obrigada, Cris. Obrigada a vocês. Foi muito bom. Maravilhoso. Essa disponibilidade aí. Obrigada mesmo. Contem comigo. Obrigado.